Como um pico de uso de CPU levou à descoberta de um ataque de ransomware Ransom Hub. Análise forense, tem que entender o sistema. Acha que é bom? Só porque fez um curso de usar o Nmap e Kali Linux. Ah, vai deitar, Guns N' Roses. Recentemente, a Varonis, é referência, né? No ramo de análise e defesa, são caros, ajudou um cliente que observou um pico de atividade CPU em um servidor em seu ambiente. Ó, é o ser humano vencendo as máquinas, hein, Skynet? O ser humano olhou um pico e, pô, tem coisa errada aí. É a intuição. Isso não ensinaram pra IA e nem vai ter como. Bom, eu acho, porque no dia que souberem também já era. Uma análise superficial do dispositivo revelou uma invasão em andamento por um agente de ameaça avançado, que posteriormente foi um dos afiliados do Ransom Hub. É um hub do mal, de sequestro, cúmplices de um sequestro dos meus dados. Cúmplice de um sequestro dos meus dados. É sequestre, porque eu não sei se o hacker é homem ou mulher, é menine, linguagem neutra. Então, nas 48 horas seguintes, a equipe dos caras, né, da Varonis, trabalhou em estreita colaboração com o cliente para investigar, rastrear, conter e remediar a ameaça antes que ela pudesse se tornar um ransomware. Era o mal ali, ó. É o silêncio que precede o esporro. Na verdade, não foi um silêncio, foi um chiado. O cara tá olhando ali, ó, monitorando, por isso que é bom, telemetria. A privacidade nem tanto. Agora, no mundo corporativo, a telemetria faz sentido. Tô olhando aqui, tem uma normalidade. Por que teve um desvio na força aqui? Esse pico no gráfico. Lá ele, já ia meter. Por quê? Tem coisa errada. Mas você tem que estar muito seguro. Com centenas de alertas de monitoramento e um ambiente cagado, isso passa batido. Em 99% das empresas passa batido. Mas quando você conhece, você está preocupado em entender seu ambiente, esses desvios vão chamar a atenção. É aquela história que tem no bairro, aqueles cachorros vagabundo que passam o tempo inteiro latindo. Você nem liga mais, é o Pedrinho e o Lobo. Ó, o lobo da Vino, e nunca é o Lobo. Aí você não acredita mais no Pedrinho quando o Lobo é verdadeiro. Agora, toda a vizinhança tem aquele cachorro e não fica latindo igual um pincher, não. De madrugada, você só escuta um... Opa, você vai ver a janela. Você escuta o cachorro... Esse cachorro chato, passa qualquer um, ele late. Passa o cachorro, ele late. Passa o cachorro, todo mundo late. Na madrugada... Aquele silêncio, só escuta só. Aí você até abre aí no modo camper a janela. Alguma coisa fora do padrão ele viu. Então, mesma coisa. Tem que saber, a arte do ambiente consolidado é quando você consegue tirar todo esse lixo da sua frente. No SOC, a gente chama isso de fadiga de alertas. É quando você pega um CIEM ou uma ferramenta de monitoramento e você enche ela de merda. Porque os caras não sabem nem o que ele quer fazer. Então ele só joga tudo lá e fica um monte de merda e o cara nunca vê o que tá acontecendo. Eles ficam fadigados, quando é de verdade eles não entendem. Por isso que a lógica é você fazer o contrário. Só monitorar e enviar alerta do que realmente é necessário. Sempre vai ter falso positivo, mas você trata com estratégia. Aqui o cara entendeu, opa, eu conheço meu ambiente, esse pico no CPU não é normal. Eu não sei o que é, porque também são estratégias muito avançadas. Mas ele foi maduro o suficiente para chamar quem sabe. Tinha condição de pagar também. Não é todo mundo que consegue ter a Varonis para ficar ali, né? 2 dias investigando o bagulho. Graças às avançadas capacidades de intervenção da nossa equipe, a Varonis é... Como começou o acesso inicial? Vamos ver, tudo começou num truco. O incidente começou quando o usuário baixou e executou, tá vendo? Do nada não acontece. Tô dormindo, o cara me invadiu. A não ser que fosse uma vulnerabilidade 0D num ambiente exposto. Mas não é bem assim, né? 99, eu já tô no 99. Tudo é 99. De onde eu tirei esses números? Da minha cabeça. 99% dos casos é o cara que faz merda. O incidente começou quando o usuário baixou e executou um arquivo que estava sendo uma atualização legítima no navegador. Mas da onde que você baixou, hein, ô Tototó? Nesse caso, ó, um código JavaScript malicioso. Onde tava lá, ó? Começou aqui, ó. Event Description. Tá o evento aqui, né? No Windows 32, Users é a pasta padrão dos usuários, tá? Então aqui tá em azul porque é o nome do usuário. E aí tava o download, na pasta do perfil do usuário, na pasta download, estava o script aqui, ó, do Java, de atualização. E aí o download deu início a uma série de atividades automatizadas de reconhecimento e comando e controle iniciais. Tá lá, jogou mal, e aí o CyberKill Chain novamente, tá validando o sistema para estabelecer controle remoto. Enumeração de usuários, do Active Directory, ele tá ali, no computador domínio, enumeração é o quê? Ele tá verificando, procurando por dados adicionais. Enumeração, ele está levantando todos os usuários possíveis do domínio para ver como é a estrutura, se dá para explorar, se tem um chamado admin,
vai tentar fazer um brute force depois. É movimentação lateral, escalada de privilégio. Mas para você fazer isso e estabelecer uma sessão remota, você precisa de informações. Com informações você sabe como explorar e o que explorar, se possível. Então a consulta, informações do sistema local, busca por credenciais na memórias e várias outras técnicas de descoberta. Não falei? É tão básico, inclusive na memória. Por isso que é importante, principalmente numa empresa, ter um cofre de senhas. Porque na memória a credencial fica lá. E dá para você quebrar essa criptografia, dependendo do sistema, da proteção, da versão e dos recursos que o atacante tem em mãos. Em poucos minutos, o malware de segundo estágio foi implantado como uma tarefa agendada. Isso é o quê? Estabelecer persistência. De novo, Cyberkill Chain. Se botar, se cair, ele sobe novamente e continua o mal. Em seguida, uma distribuição legítima do Python foi baixada. Expliquei também. Tem corte aqui que saiu essa semana. Que se você não tem o Python, ele vai lá e consegue o Python para você. E aí consegue instalar. Se o seu usuário tem poder administrativo, piorou. E geralmente servidor você está logado com o usuário com poder administrativo. Então aqui é uma variável, onde fica arquivos que você baixa no sistema. E aí ele baixa uma distribuição legítima do Python, o antivírus não vai pegar, se tiver antivírus. E aí ele serve como um proxy SOX, com uma infraestrutura do atacante expondo a rede diretamente para a internet. Então com esse segundo movimento ele estabeleceu o controle remoto. Estabeleceu persistência, com a tarefa para ele subir toda vez que botar. E aí esse script faz a comunicação do ambiente alvo com o command and control dele, a estrutura dele para remotamente explorar. Os caras pegaram isso, o cara entendeu. Não é só o pico no CPU, tá? A galera dá uma romantizada. Isso aqui, Blip Computer, Varones. Vamos falar a verdade? Cara, eu não consigo, desculpa. Blip Computer, Varones, todos vocês. Tem sentido o que eles têm aqui. Mas isso aqui, estão vendendo um servicinho, tá? Dizendo, nós estamos fora, confia em nós que vocês não vão cair nisso. Tem verdade aqui, tem técnica, sim. Mas cuidado, é uma mídia que tem interesses e uma empresa. Não é bonzinho aqui, não. O fato é, o usuário fez merda, viu que fez merda, e não é só o pico no CPU, o cara baixou de lugar escroto também. Pediu ajuda, os caras, vamos fazer isso aqui, um case de sucesso. Não tô falando que é mentira, só tô falando que nem tudo é virtude, às vezes é só marca, então tem que ter inteligência pra descobrir, tá? É bom que a gente entende aqui tecnicamente, mas a Varones não virou a revolução do mundo, a prova de ransomware, a Blip Computer não virou também a filantropia total, e esse usuário aqui também não é que descobriu nenhuma. Seria muito bonito, mas eu sinto cheiro de omissões para ser leve. Voltando. Então, você consegue ver o comando no Windows, o CD, ele voltou lá, app data local, connect, e é o Net Service aqui, que é o serviço de rede, tá usando o TLS 1.2, criptografia, hein? Com TLS 1.2, é HTTPS, é criptografado até para nenhuma análise conseguir ver o pacote. Grande merda se usar criptografia, o bandidinho também. Então ele tá aqui, subindo o Python, baixando aqui, o Python da fonte oficial, é aqui que os caras conseguem saber, e aí tá rodando um script aqui. E aí ele baixa, do Python, para connect aqui, Continua aqui, TLS 1.2, o Bootstrap, tá aqui o comando, o script e tal, jogou. E tá rodando, no temp. E aí depois ele instala pacotes adicionais nessa mesmo lugar, Connect Devices Platform. Esse script aqui, New Schedule Task Action, essa linha de comando é onde ele tá criando aquela tarefa agendada para sobreviver em caso de perda do serviço ou reinício da máquina, tá? Scriptzinho, tem que saber script. Eu sou hacker, Botini, não sei desenvolver, não sei fazer script. Você é um bobão, cara. Você é hacker, fã de ferramenta? Você é um bobão. Não gosto de Windows, então você nunca vai saber, como criar uma tarefa agendada. Tem que conhecer o Windows, tem que entender a variável de ambiente, tem que entender sistema de arquivos, tem que entender de registro. O hacker gosta de Windows, tá? Você não quer estudar porque você é estuda só Linux também. Vai lá, racuzão. Você nunca vai ser contratado para fazer um pentest de verdade. Fica aí, Bug Bounter, calabreso. Então o script criptografado foi protegido por uma rotina. Eu falei que tava criptografado. Essas caras são bobo. Por uma rotina de desempacotamento composta por 10 camadas de criptografia em vários estágios. 10 camadas de criptografia, Botini! Que em cada estágio desempacotava o seguinte juntamente com outros componentes. Tá vendo, É complexo. Cada nível de processo de descriptografia possuía nomes de variáveis aleatórios projetados para impedir tentativas de desempacotamento. Isso aqui ele quer se livrar dos antivírus, ferramentas de defesa, para não ver o que está acontecendo. Provavelmente uma solução madura de IDR ia pegar isso na memória, depois que ele estabelecesse. Provavelmente.
mas não dá para saber. Tem ferramentas à prova de mudanças também a nível de kernel, que é o Halcyon, para você impedir quase totalmente o ransomware. Ela tá acima do EDR, não é para qualquer um. São empresas muito maduras que têm isso. Os gringos são monstro. Além disso, cada etapa tentava implementar técnicas básicas de anti-análise, incluindo detecção de máquina virtual. No vídeo que eu falei de proteger os seus dados da sandbox, eu explico que os malwares... Ai, você é paranoico? Tá aqui a prova, real. Eles verificam se eles estão em VM ou não. Então não é só por VM, se é VM ele não se manifesta. Ai, tá limpa na VM, vou jogar agora pra minha máquina. Não faz isso, Aí, opa, não tô na VM, o pau vai torar. Esse é o tipo de adversário. E detecção de rastreamento de processos. Também teve um outro que eu falei. Eles pegam aquelas CIS internas, vê se tem ferramenta de análise de malware instalado. Tá aqui, ó. Eu não vou entrar no mérito de olhar tudo, mas ó, é um trecho do script, ó. Compactado, projetado para ser executado silenciosamente e desconectar várias vezes. Ó o script aqui, ó. Aí eu tô usando criptografia SHA-256, eles também. Eles sabem disso. Tá aqui a cifra, tal, ó. Pra decodificar, tá aqui, ó. Pra lançar, né? De maneira oculta, o subprocesso, ó. Ó o sistema do SO, ó. Ele tá vendo aqui, ó. Se o SE for diferente de NT, retorna, né? Se tem aqui, aí vai indo, ó. O povo tá verificando o sistema, ele tá fazendo verificações. A equipe da Varonis desenvolveu uma rotina de desempacotamento para essa variante específica. Olha o trampo que os caras tiveram. A fim de nos auxiliar na recuperação da carga útil. Aqui ele falou, pelo menos falou em português, aqui eu traduzi tudo. Carga útil seria o payload. Quando você escuta muito payload, seria a carga útil do malware. Todos esses scripts, todos esses artefatos gigantescos, eles escondem o que seria a carga útil. Ela tem que ser bem encapsulada para os aplicativos de defesa não pegarem. Então eles vão se aproveitando de setores locais dos sistemas que em teoria estão em exceções ou que não são tão analisados ou protegidos para depois trazer a carga útil. E texto não criptografado, porque ela estava criptografada. Então o objetivo deles foi quebrar tudo para pegar o payload, que seria a carga útil do mal, sem criptografia, para pegar ali com a prova cabal do mal. Olha aqui, ó. Ó o cheirinho do marketing, ó. Se você é cliente da Varonis e precisa de ajuda com essa tarefa, entre em contato. Ligue já. Tudo bem. Sabia que não ia segurar a vontade de vender. Não cessa. Eu sou coach. Coach, eu sei essa história de vender. Eu vendo algum curso? Não. Quem sabe um dia, né? Eu preciso de uma audiência mais qualificada. Mentira, tô zoando, hein? A carga útil era um proxy SOX projetado para facilitar a comunicação entre os endpoints do atacante e a infraestrutura da rede interna. É aquilo que a gente tinha falado no começo. Então, são vários níveis para dificultar a verificação e o entendimento, mas no final era isso. É o meu script ali estabelecendo uma porta para o mal. Então, ele vai usar o host comprometido como meio de transporte. É o main in the middle? A máquina in the middle? É o full in the middle? É o mal no seu meio? Então, a equipe deles de forense também observou, né, que eles estavam manipulando todas as assinaturas de e-mail armazenadas, ó. Eles conhecem muito o ambiente, conhecem Microsoft Office, eles sabem onde quando você faz uma assinatura do e-mail, ó, incorporando uma referência da imagem maliciosa no final, ó. Tudo tem sentido, pena que ninguém acredita. Cuidado com imagens no e-mail, baixar imagens automáticas, eles sabem disso. Esse tipo de alteração passaria despercebido pelos usuários finais, pois é. Tem muitas imagens ocultas no e-mail. Isso é outra maldade também. Você não consegue ver. E eles usam aquilo como artefato para continuar com a maldade. No entanto, poderia ser potencialmente explorado em clientes vulneráveis para forçar uma tentativa de autenticação NTLM. Também é do Windows. Tem um monte de bosta, um monte de ransomware explora esse protocolo de autenticação. E resultar na coleta adicional de credenciais. Vai usando e-mail, vai trocando e-mail interno, pega o NTLM, uma senha fraca, acessa a memória, invade e já era. Mano, muito avançado isso aqui, hein, tio? É errado, mas é bem feito. Então tem um relatório, mas é bom baixar o relatório depois pra ler, quem quer estudar, né? Eu tô fazendo piadinhas aqui. Mas algumas têm verdade, outras não, é um personagem. De novo, eu já não vejo mais as letras verdes, igual o Neil. Eu tô vendo sempre a mulher de vermelho, lá ele, não. Sou casado, né, nesse sentido. Então, depois que descobriram o mal, o invasor começou imediatamente a procurar credenciais e oportunidades de escalamento e privilégio. Quem sabe fala antes. Eu sabia, é tão normal. Isso incluiu a varredura de compartilhamentos de rede em busca de material contendo credenciais RDP. Cara, essa técnica não mudou nada. Há mais de 20 anos é sempre a mesma coisa, principalmente em ambiente Microsoft. É isso, eu entro, eu enumero, eu procuro por compartilhamentos, eu procuro senhas na memória. E vou te falar, por que não mudou? Porque sempre deu certo. E aí você vê aqui os arquivos OVPN, né? E cofres do KeePass e outras extensões de nomes. Isso também
Cansei de ver ambiente que a galera usava o VNC, depois para instalar, para ver as telas remotas, porque às vezes o cara não conseguia quebrar a senha. Mas aí ele ficava com o VNC, a senha do VNC era forte, mas ele gravava o cara escrevendo a senha para quebrar, para abrir o VNC lá, o KeePass. Muita gente não tinha cofre de senha, usava o KeePass local. Realmente, é melhor do que deixar num TXT, no lugar falso. Mas o cara, em vez de, não consigo invadir o analista, ele colocava o VNC e ficava tirando print da tela. E aí o cara ia digitar a senha do cofre, às vezes a senha era grande e ele errava. Tava tudo em asterisco. Uma hora ele colocava mostrar a senha porque ele errou um caractere ou outro. Ele colocava mostrar a senha, colocava a senha certa, pronto, ele já sabia o cofre. Ele já tinha o VNC e a senha. Ou ele colocava um keylogger, mas era mais difícil. A galera nem pensa nisso. Por isso você tem, no hardening, você proíbe um monte de protocolo, portas padrões do VNC, você proíbe de instalar, você não deixa o cara como admin nas máquinas locais, você tem um cofre de senhas hardenizado, tudo isso tem um porquê. Tá aqui fazendo a pesquisa, né? Aqui ele já tá usando PowerShell. Ó, getChildren é o comando que ele tá usando, ó. Procura uma extensão que mete aqui né, que seja igual, que bata, vamos dizer assim. Tô traduzindo de uma forma burra, tá? Os locais, PWD, VPN, ó, KeePass, cofre, SQL, SysADM. SysADM é uma credencial padrão de banco de dados. Procurando variável, tudo que for possível vai ficar procurando nas máquinas. Talvez isso deve ter estourado o CPU, essa busca. O comando acima foi executado contra todos os compartilhamentos de rede conectados ao dispositivo como parte de uma etapa de reconhecimento automática realizada pelo malware. Além disso, a ameaça tentou identificar credenciais armazenadas nos navegadores, analisando o banco de dados e a Chrome Edge, não falei? Quando você vê o código ali, você entende. Só que eu não sou desenvolvedor, eu não manjo de programação, então eu não vou ficar falando, cagando regra aqui. Só tô chutando aqui o que eu vi no código. Eu sou bobo. O trecho do código demonstra as tentativas de usar a API, ó. Deixa salvo o credencial no navegador, deixa. Ó, no Edge e no Chrome, deixa. Nesse ponto, ó, a ameaça tinha acesso direto à rede do ambiente por meio de um túnel de rede, que seria ali, né, com Python, TLS criptografado e controle do dispositivo que foi comprometido. Análise da Varones determinou que o invasor começou a controlar uma conta de administrador de domínio aproximadamente 4 horas. Mano, mano, pegaram quase que foi o ransomware. Falei que ele ia achar, já virou administrador do domínio. Aqui, ele tava preparando, porque é uma conta para jogar o malware depois. Além de vasculhar a rede para identificar dispositivos comprometidos, os caras da Varones, né, investigaram exatamente como essa escalada ocorreu para corrigir quaisquer configurações incorretas ou áreas de segurança vulneráveis. Nisso aqui os caras são bons mesmo, tá? Eu sei que eles estão aqui no modo marketing, mas os caras são ferramenta deles de forense e de proteção do AD, de ransomware, tudo. Os caras são caros, mas são eu sei porque eu já trabalhei em empresas com eles. Olha como é rápido, hein? Se isso acontece umas 6 horas da tarde e todo mundo foi embora, quando chegou de manhã já foi. 2 horas após a invasão inicial, observou-se que a conta ADFS é um serviço de replicação do AD. Deste cliente estava sendo autenticado a partir da estação de trabalho comprometida. E essa conta tem privilégio! Conforme indicado pelo parâmetro, token elevado, token o AD trabalha com isso, né? Essas autenticações, eles te dão um token que seria um ticket para você fazer alguma coisa com um privilégio que ele forneceria. O token elevado, ou seja, você pode fazer... É igual um ingresso para entrar numa festa. Se às vezes você tem só um ingresso que te dá acesso à pista e o outro que dá o camarote. E o outro que é o palco. Então o token elevado, o evento da autenticação, isso está no AD, nos eventos de sistema, segurança e tal, você consegue verificar que você tem vários ID, o identificador do evento. Para quando você eleva o privilégio com um token pedindo pro autenticador, ele dá esse código aqui, 4264. E assim que o CIEM e outras ferramentas de monitoramento começam a criar casos. Tem eventos que são de rotina, que não tem problema. Esses eventos você tem que alertar. Opa, quem que elevou? Ainda mais quando é da conta, não é qualquer conta. Porque é normal uma conta com poder administrativo receber isso. Senão volta para aquela fadiga do estresse do alerta lá. Tem que ter a inteligência para saber, porra, essa aqui não era para estar nesse comportamento. Então você cria uma condição, um caso de uso no CIEM, não é só pegar um ID e jogar e deixar o analista se virar. Aí não adianta nada. É você criar condições que tornam única essa incidência. Pra quase não ter falso positivo, mas é difícil, né? Até porque tem que entender CIEM, tem que entender Windows, tem que entender comportamento, tem que entender a cabeça do bandidinho, tem que entender o processo da sua empresa, porque isso aqui é variável. Cada lugar tem um esquema. E os caras de infra adoram brincar com a DFS, porque é fora a replicação, tá usando on-premise com nuvem, isso aqui é um lixo. Aí dá domain admin, dá global administrator pros caras, dá. Essa seção de login também possuía a atribuição de privilégio SETCB Privilege. É uma função, né?
que permite que o beneficiário, se personificar com qualquer outro usuário do ambiente. Quem vai aprender a ser racuzão, tem um nome para isso, é impersonate. É o ato de você passar por outra, é o lobo em pele de cordeiro. Isso daqui dá uma cadeia. Incluindo administradores do domínio ou usuário system. Olha, eu falei desses Quem sabe fala antes, hein? Estamos reagindo ao vivo. Eu vejo isso todos os dias, cara. 25 anos, cara. Eu não aguento mais. Pouco tempo depois, os caras lá da Varones perceberam a ameaça e começaram a abusar de várias contas de administrador de domínio. Mano, tô dentro. Já cheguei! O sangue de Jesus tem poder! Devido à telemetria limitada, não conseguimos identificar o método de escalonamento exato. Olha, eu não falei da telemetria! É uma faca de dois legumes. Muita telemetria, ela onera o sistema. Então, como faltou eventos, e o cara que ataca, ele sabe aonde sempre tem um ponto cego. Quanto mais telemetria, mais você onera. E tem que saber triar. O problema é que faltou. Esse evento o cara não soube, então tá um segredo do mal. Continuando, eles realizaram uma auditoria no AD dos clientes e identificaram alguns problemas críticos que poderiam ter criado uma superfície de ataque para escalonamento de privilégios. Novidade! É tão fácil! Você vê, nós estamos em 2025 e os caras da Varones, não é que eles estão da vanguarda, é que eles também só veem isso o tempo inteiro, pra eles é 2 segundos. O cara, nossa, você é... É que todo lugar é assim. Então, o que eles descobriram? A presença de certificados mal configurados, no AD. Certificado no AD é uma bagunça. Quem cuida é o pessoal de TI ou de infra, que nem sabe o que é uma subnet. Com esses certificados, bosta, criptografia bosta, os caras elevam o privilégio de amar. O atacante sabe disso. A configuração incorreta do AD, que é a autoridade de certificado, porque o AD também fornece, né? Certificado. É extremamente perigosa, pois frequentemente permite que usuários comuns elevem seu privilégio como administrador. Aí não adianta nada, hein? Pode usar duplo fator, pode colocar WAF, pode colocar Fire, pode colocar o que você quiser na sua rede. Dando bot com bumbum. O agente, eles imaginam, e provavelmente deve ter sido isso, não dá pra precisar, porque, de novo, não tem evidência, mas o fato é que o cara é maduro por toda a estrutura que o cara tem apresentado até o momento. Então, ele deve ter reconhecido essa falha e explorado para obter acesso a múltiplas contas de alto privilégio. Aí já era, tio. Só precisava de uma. O usuário administrador de domínio escalou os privilégios, o usuário comum já não é mais comum, ele pode tudo, virou Deus. Do mundo em menos de 4 horas desde o clique inicial. Por isso que eu digo, não clica, não vai lá, eles vão te currar. E não, como se não fosse pouco, eles descobriram outra coisa. E agora o que eu faço? Eu coloquei essa fita pra pegar o Coringa, mas ela nos traiu, né? Aí falou que também é muitos palavrões. Eu vou embora pra casa. Comissário Gordon. Então, assim que o atacante teve os privilégios, né, mais altos possíveis, ele iniciou a jornada de exploração por toda a rede. Aí começou, é a dança do passa a mão. Primeira coisa que ele fez foi visar os laptops que pertenciam aos domain admin. Para isso, garantiu que o RDP estivesse habilitado, permitindo que as máquinas relevantes, por meio de interações remotas com serviços e o registro. O que é RDP? Remote Desktop Protocol. Eu sei que tem muita gente que sabe, mas não é todo mundo que conhece. É o serviço de acesso ou o protocolo de acesso remoto para as máquinas. Para eu poder abrir uma área de trabalho remota, abrir a tela. Geralmente por hardening, a gente também desativa o RDP nas estações de trabalho, porque não precisa. Só servidores tem que acessar e de preferência só através do cofre. Então o SC é um comando para subir serviços no Windows, tá? Para gerenciar serviços. Ele tá habilitando o serviço de registro remoto, isso aqui a gente desabilita também. Que aí você consegue acessar o registro de uma máquina remota para fazer bosta, botar e dar merda. Então o hardening você desativa. Ele configura o serviço para a inicialização ser automática, então botou, ele inicia automaticamente, geralmente a gente desabilita, dependendo do perfil da empresa. Aqui ele mandou, então configurei o serviço, é o status do serviço. Se é disable, automático, tem também como você, dependendo do sistema, você põe o serviço para subir atrasado, porque tem serviços que precisam subir depois dos outros, porque eles são predecessores. Então aquele deixou automático. Subiu, vai subir. Iniciou o serviço de registro remoto, vai subir automaticamente. Aqui ele mandou um outro parâmetro, que é para, inicia o serviço remoto, de terminal service, para acessar o servidor remoto. Ele foi lá também e colocou configura para ele ser automático, porque boota a máquina, se você deu um start no serviço e tá disable, botou, ele vai estar, na próxima vez, reiniciado. E como é notebook, é normal reiniciar constantemente. Depois, subiu mais 3 serviços, Aqui tem uma lógica, né? Ele fez uma lógica diferente, né?
eu colocaria, aí é zelo. Ele configurou e depois ele iniciou aqui o Remote Registry. E aqui ele colocou pra sair e depois configurar. Eu não... É que tá bagunçado, mas a ordem aqui não faz diferença. O que eu faria? Nunca pro mal. É que aí é meu jeito de escrever. Primeiro eu configuro tudo pra alto e depois eu dou start. Mas tudo bem. Aqui ele configurou o serviço pra alto e iniciou só no final. Ele iniciou o serviço e depois configurou pra alto. Uma lógica estranha. E aqui nesses dois ele só configurou pra iniciar, mas não configurou pra estar automático. Também, é o jeito que ele tinha pra fazer. Deu sucesso. E aí o invasor também explorou, ó, o reg.exe. É isso que eu tava falando, que é o Remote Registry aqui. E o NetSH, que é para configurar as definições de registro aprimoradas. É mandar a maldade remota através da rede, permitindo conexões remotas e garantindo que a porta 3389, essa é a porta padrão do RDP 3389, nos dispositivos visados. Em seguida, o usuário foi usado para verificar quem estava conectado no bagulho. Após determinar que um dispositivo não estava em uso, ele implementou scripts adicionais de coleta de informações e credenciais em um arquivo em lote nos endpoints. Esses scripts foram excluídos imediatamente após a execução, conforme dados abaixo. O que ele fez aqui? Ele habilitou acesso para poder, né, todas essas notebooks dos administradores. Sabia que ela tem um monte de coisa, informação boa, credencial salvo, um monte de merda. Ele verifica, né, se tem usuário logado, porque aí se o cara tá logado naquele tempo e ele começar a se bagunçar, o cara ia perceber o script rodando, alguma verificação. Olha como o cara é maduro. Ele rodou isso aí, habilitou, e assim que ele terminou, ele apagou, para não ficar rastros. O kuser/server, ele mandou, ó, o teste, ó, no programa BAT, usou um script aqui também, .bat, e abriu o PS Session. Por isso que ele precisava saber aqui, ó, o Remote Regis, o WinRM e o Session. Isso aqui é premissa para esse script ter sucesso. E aí, com a sessão remota, ele rodou esses comandos. A gente usa isso aqui para rodar scripts, quando a gente quer fazer coisa em lote. Mas no padrão, você tem que desativar. Então ele usou o kuser/server para verificar. Então esse comando kuser/server, ele rodou aqui para verificar se tinha alguém conectado. Depois, ó, ele colocou uma tarefa e depois executou remotamente e mandou apagar, ó. Então ele verifica os usuários conectados, implanta a tarefa remota e em seguida ele conecta no dispositivo que eles querem. Porque um notebook do administrador provavelmente é confiável e ele vai ter acesso a todas as outras máquinas. Então, melhor do que usar aquele servidor para fazer essas bagunças, melhor usar o computador de um administrador para brincar na rede. O cara manja, velho. E depois sai. Excluiu aqui a tarefa tudo. E aí, além das técnicas de descoberta, como o uso abusivo de ping, o NLTest, NET, QInsta e aí por diante, a ameaça também fez algo que, ó, surpreendeu até os analistas, os especialistas das Varone, ó. Usou cópia do Word, Visio e Excel. Esse cara conhece o mundo corporativo de verdade. Conhece muito Microsoft. Para abrir arquivos específicos de interesse relacionado à arquitetura interna, à rede e aos servidores. Ele foi abrir a topologia. Eu falei aqui em lives antes que eu usava o Visio para fazer as topologias. Então ficou fácil. Puta, eu vou pegar aqui e vou ver a topologia para saber como explorar. O cara não dá nada, mas esses arquivos também tem que estar seguros, não pode ficar em qualquer lugar. Senão o bandidinho, na dificuldade, ele conhece o diagrama de rede e ele vai achar um ponto falho. Do mesmo jeito que eu desenho pra achar como defender, o cara usa pra explorar. E quantas vezes eu vi documentação pública de empresas aberta pra todo mundo? Eu falei, vocês são loucos! Isso aqui tem que ficar, é segredo de negócio, é estratégia. Você não pode deixar num SharePoint ou num Wiki aberto pra internet nossas documentações, planilha de rede, diagrama, IP de servidor, vocês são loucos! Mas eles me chamam de paranoico. Os caras lá da Varones falaram, nossa, isso é único. Pois esse tipo de dado geralmente é analisado offline. Pois é, tô te falando, os caras estão dando sorte, que só tem bandinho, tanga frouxa no bagulho. Quando esses caras aqui começarem a se manifestar, não tem empresa nenhuma que aguente. Pode colocar a caixa que for, pode colocar a ferramenta que for. Não é sobre ferramenta, é sobre processo. Mas fora isso, né? Guias de consultas rápidas para os hosts ESXi. Então no Excel ele pode pegar quais são os hosts, os servidores das VM. Pra que eu vou ficar enumerando em muito tempo na rede, procurando, tentando até alguém me achar se eu já posso ir certinho? Pegar a solução de rede, ó, arquivos de README, que são informações do servidor, informações banco de dados, falei, topologia, diagrama de rede. Apenas um exemplo dos extremos que os agentes são dispostos a chegar. Tô te falando, é um cara muito bom aqui. O monitoramento de acesso a dados é crucial para a postura de segurança e tolerância. Sim, ninguém monitora quem tá acessando esse tipo de arquivo. Tinha que ter um repositório fechadaço e monitorar todo mundo. É só um Excel com a lista dos meus hosts SX. Tá bom, então. Deixa lá na internet, então. Aproximadamente 24 horas depois da invasão, 4 horas elevado. E ainda continuou um dia no bagulho. O atacante já tinha com sucesso, admin,
múltiplos mecanismos de persistência em todo o ambiente, começou no servidor, tava no notebook do administrador, tava com o registro ativado. E outra coisa, você também tinha que monitorar no CIEM. Por que subiram o RDP da máquina? Por que subiram o Remote Registry? Mas tem noção do preço e do quanto isso é custoso? O cara já tinha enumerado, quase todo enumerado novamente, ele tinha verificado todo mundo do AD e realizado uma análise extensa de arquivos, já sabia tudo. Cara, a documentação da rede tava mais moderna na mão do cara do que na própria empresa. E aí, depois ele falou, mano, agora que eu sei tudo, você viu, brinquei, um dia, os caras estão há décadas na empresa e não sabem nada, em um dia, um bandidinho pegou tudo e aí ele foi lá e implantaram o AZCOP. É um utilitário, ó, de interação com contas de armazenamento do Microsoft Azure. Ou seja, da documentação eu já sabia que o cara tava na Azure, não tava na AWS. Mas se fosse na AWS, GCP, eles iam fazer o que fosse. E ó, ele é tão inteligente que ele criou como exclusões, ele tava pegando todos os bagulho e falou assim, ó mano, se é TMP, .backup, .iso, que é arquivo, não vai ter sucesso. Para economizar, ele colocou como exceção, ó, move, MP3, exe. Ele nem quis. O cara é tão malandro, em vez de mandar o modo... Ele falou, não. Isso aqui é exceção, porque eu sei que não vai ter nada valioso aqui. O aumento nos eventos de acesso, ó, relacionou à atividade de exfiltração. Aqui ele exagerou, né? Aí deu alerta. Em média, esse usuário lia 1000 arquivos por dia. Você viu que ele tava na maciota. Falou, mano, já peguei tudo, agora eu vou ligar o... E no dia, ó, da exfiltration, 27 mil, ó, altas correspondentes no Varones. Então, Varones, você foi depois, né? A média era 1000, tá no comportamento. Ele falou, agora que eu já tô deitando, agora que eu tô limpa... Agora eu vou tacar-lhe o pau. Aqui foi, então. Não foi nem antes, eu achei que era antes que era o pico do CPU. É que, de novo, ele que quis, tá? Ele poderia continuar assim, semanas, meses, anos. Falou, foda-se. Então, essa atividade, ó, causou o pico do CPU. Foi aqui. Ele quis e chamou a atenção do cliente. Logo em seguida, identificou o mecanismo de persistência e os indicadores de comprometimentos, também conhecidos como IOCs. E aí organizando um bloqueio conjunto com o cliente para garantir que todo o acesso fosse interrompido em toda a rede. Isso deu ao cliente o tempo para remediar a situação e garantiu que a ameaça não evoluísse para o ransomware. Mas e daí, mais ou menos também, né? Não foi pro ransomware, mas que o cara brincou e levou um monte de coisa, isso ninguém fala, né? Imagina, tem que desligar tudo, mano. O cara tinha AD, tinha acesso privilegiado de tudo, sem contar que tá tudo a topologia. De novo, fez, remediou, mas será que o cara vai desistir? Ele tem todo o ambiente do cara. Será que deu tempo? De novo, agora a referência ao MITRE, que eu também falo muito aqui, TDPs. Falei do IOC, que é indicadores de comprometimento, que pode ser um IP, pode ser um domínio. São indícios, né, de maldosos distribuídos na net, que você fala, pô, isso aqui é um indicador que eu fui comprometido. Se eu tô me comunicando com esse domínio, se eu tô falando com esse IP, provavelmente eu fui comprometido, porque isso é claramente um IP de bandidinho. Esse é um exemplo. Se você tem um executável, um script com uma hash específica, que eu já expliquei também aqui o que é hash, quando você compara, você fala, puta, mano, é de crime. Então, esses são indicadores que você foi comprometido. E aí, a análise de táticas, técnicas e procedimentos é o MITRE, que ali tem uma coleção de como os bandidinhos se comportam. Tudo tem um padrão. E aí, eles analisaram esses TTPs e os IOCs relevantes para aquele cenário, e aí perceberam que aquele comportamento era do Ransom Hub. Eles, não falei, eles têm padrões. Que utilizavam o malware Soak Golosh. Quase que foi o Golosh pro mal. Para atividade de acesso inicial. Felizmente, aí vai... Eu sabia! Patrocinado e escrito por Varones. Aplausos. Entendeu o que foi isso aqui? Arrasou, bonito. Foi legal para mostrar um pouquinho de como funciona uma análise real. Mas eu não tinha lido, tá? A gente leu junto. Não é mentira, não. Eu tava com a cara patrocinado escrito pela Varones. A Blipping forneceu o espaço, eles pagaram pra se anunciar. Só que foi Prevenger, né? Não foi Avenger. Não preveniram. Eles. Aqui parece que é bonito. Tudo bem, a ferramenta deles é boa. Mas, cara, o cara brincou lá. A ferramenta deles não ia prevenir esse ransomware. Foi bom ter um ambiente, ajudou pra entender o ambiente total e ser ligeiro. Mas, de novo, o cara clicou no bagulho e tava com um monte de bucha no AD. Então não tem milagre, pode ter a ferramenta que for. Aqui foi sorte. E outra, o cara já tava puto e deu aquele salto. Porque o cara conseguia lançar o ransomware antes daquele negócio, antes do cara ver o CPU. A ferramenta ajudou, os especialistas ajudaram, mas foi muito mais sorte do que juízo. É patrocinado, tem ciência disso, né? Os caras pagaram, é um caso legal pra gente entender um comportamento, ver na prática, mas fato é, nem todo mundo é bom, nem todo mundo é ruim, nem todo mundo é gênio, nem todo mundo é idiota. Aplausos. Aplausos.
Arrasou, bonito. Monero, me escondi de todos com o Monero. Te ferrei, se lascou. Eu deitei com o Monero. Sou nem bem nem sim, são com flim, com flim, no, to fly, to fling, to flazing.